Vamos para Brasília. Vamos à capital federal com o correspondente da TV Cidade Verde em Brasília, Délio Rocha. Délio, hoje teve reunião com os governadores. Um dos nomes foi citado ao longo de todo esse período como um possível relator da reforma da Previdência, que foi justamente Mauro Benevides Filho. Até que o PDT fechou questão contra a reforma da Previdência. Como é que está essa discussão aí em Brasília? Délio Rocha, boa tarde. Joelson Giordani, boa tarde para você, boa tarde a todos. Na verdade, o deputado Mauro Benevides Filho foi cotado para ser o presidente da Comissão Especial de Reforma da Previdência. O relator geralmente é ali indicado pelo governo e o presidente, sim, aí surge de uma negociação e essa negociação está andando, Joelson, e existe aí um acordo, algumas discussões para que o deputado Mauro Benevides Filho seja o relator, aliás, seja então o presidente dessa comissão especial que vai discutir a reforma da Previdência. Para quem está nos assistindo agora e nunca ouviu falar de Mauro Benevides Filho, ele é um dos técnicos mais respeitados nesta área, ele foi 12 anos secretário da Fazenda do Estado do Ceará. Nesse período conseguiu organizar as contas do Estado. Ele também aí foi coordenador do programa econômico do ex-candidato Ciro Gomes. Aliás, ele tem uma parceria muito antiga com o presidencial, com o ex-ministro Ciro Gomes. E agora ele está participando também dessas discussões aqui em Brasília sobre a reforma da Previdência e foi um nome hoje que apresentou muitas propostas nesse encontro com os governadores. Eu estou, inclusive, Joelson, aqui ao lado do deputado Mauro Filho e para começar eu queria saber como foi aí, qual o balanço dessa reunião de hoje. Boa tarde, deputado. Bom, boa tarde a todos. Primeiro, dizer que a reunião, ela centrou boa parte do tempo na Previdência. No entanto, outros assuntos foram abordados para poder reforçar o caixa dos estados brasileiros. A grande maioria, eu diria pelo menos 18 dos 27 estados brasileiros, são 26 estados e o Distrito Federal, 18 estados estão em situação que precisam realmente readequar pelo governo federal, inclusive contando com a própria reforma da Previdência para poder fazer esse saneamento. O próprio governador Wellington Dias, que conhece bem a gestão pública, ele levantou vários pontos, como por exemplo a participação dos estados e municípios na cessão onerosa. O que é isso? É aquele excedente de produção de petróleo que a Petrobras está acenando com os poços do pré-sal. Então há uma participação prevista de 30% para os estados, fala-se aí em 100 bilhões, 30% de 100 bilhões seriam 30 bilhões que seriam destinados aos estados e municípios. Se falou também, já falei da securitização, da cessão onerosa e, obviamente, a Previdência, que é um assunto que tem dominado todo o país. O povo brasileiro, você que está aí nos vendo do Piauí, de Teresina, Piauí, enfim, é importante saber que o Brasil, o governo federal, ele gasta por ano em Previdência 700 bilhões de reais. Eu falei 700 bilhões com B de bola. E esse mesmo orçamento só gasta 90 bilhões com educação. Tem alguma coisa que não está errada, que está errada, aliás, 700 bilhões com Previdência, 90 com educação e 109 bilhões com saúde. Então, precisamos mexer nesse processo. Agora, essa mexida não pode ser em cima do lombo do trabalhador que ganha o salário mínimo, 2 salários mínimos, ou o que quer que seja. Deputado, o ministro Paulo Guedes da Economia esteve nessa reunião aí com os governadores e ele ouviu muitas sugestões. Quais as sugestões que foram apresentadas aí em relação à reforma da Previdência? Bom, o ministro Paulo Guedes fala muito em menos Brasília e mais Brasil, numa alusão de que do total arrecadado pelo país inteiro, ou seja, a carga tributária brasileira hoje é de aproximadamente 32% de tudo que se produz de bens e serviços da economia. É o tal do PIB. Só que desses 32%, 67% dele é do governo federal. Portanto, há uma concentração de receita muito forte no âmbito do governo federal. Aí vai ter uns 23, 24 dos estados e uns 9% mais ou menos para os municípios brasileiros. Então, essa equação ela precisa ser modificada. Só que toda vida que os governadores levantam
esse discurso que ele vem fazendo, ele logo diz assim, olha, eu quero menos Brasília e mais Brasil, mas de coisas novas que vão chegar. Ele não admite mexer em qualquer estrutura tributária, financeira, hoje existente no nosso país, ele não aceita nem mesmo abrir discussão, como, por exemplo, compartilhar as contribuições, como a contribuição social sobre o lucro líquido, como a COFINS, que são receitas exclusivas do governo federal. Esse assunto ele não quer falar, sempre colocando nas receitas futuras que, porventura, virão compor a estrutura de receita do governo federal. O nosso apresentador, Joelson Jordani, tem uma pergunta para o senhor. Bom, deputado Mauro Benevides Filho, primeiro vamos ver aqui algumas imagens da reunião que aconteceu agora há pouco com a presença do governador Wellington Dias e o ministro Paulo Guedes. Aí são imagens do governador na reunião com o ministro Paulo Guedes, reunião de agora há pouco em Brasília, onde foi discutida a importância da reforma da Previdência. Isso com fora dos governadores do Nordeste brasileiro. É aí o momento que o governador falava ao grupo, ao fórum, e, claro, também ao ministro Paulo Guedes, que tem sido, ao que parece, um dos articuladores dessa reforma, talvez até com um pouco mais de respaldo do que alguns outros nomes, que em tese são mais fortes dentro do governo. Pergunto, deputado Mauro Benevides, qual é o papel que o ministro Paulo Guedes tem hoje nessa articulação e até que ponto a ausência do ministro na CCJ, na audiência de hoje da CCJ, pode prejudicar a tramitação desse projeto na avaliação do senhor? Bom, na minha avaliação, o governo federal ele está precisando de alguém que faça uma interlocução muito mais direta do que propriamente vem fazendo o ministro da Casa Civil, que é quem compete fazer essa estrutura, que é o ministro Onyx Lorenzoni. E aí o ministro Paulo Guedes está ocupando esse espaço, até porque ele tem um relacionamento muito próximo com o presidente da Câmara dos Deputados, que é o presidente Rodrigo Maia. Então isso tem facilitado essas conversas e, portanto, aproximado, apesar da distância hoje existente entre a base do próprio governo e os ministros do presidente Bolsonaro, ele tem cumprido esse papel que eu reputo extremamente relevante. A não ida para ele hoje à Comissão de Constituição e Justiça, que estava previsto para hoje às 14 horas, lá na CCJ, isso foi um pouco interpretado de início como uma não tentativa de postergar ou de não querer discutir. Mas a informação que eu tive há pouco tempo é de que, como relator na Comissão de Constituição e Justiça, ele só deve ser designado amanhã, quarta-feira, o ministro Paulo Guedes achou mais conveniente fazer a sua presença na CCJ exatamente no momento em que o próprio relator, que vai fazer a coordenação da constitucionalidade somente, porque a matéria de mérito ela ainda vai para a comissão especial que vai ser formada e designada ainda pelo presidente Rodrigo Maia. Deputado, só para encerrar aqui, eu queria saber como estão as articulações aí para que seja o senhor o presidente da Comissão Especial de Reforma da Previdência. Olha, quando eu cheguei aqui na Câmara, a minha vivência, muitos anos no setor público, só na Secretaria da Fazenda são 12 anos, a coordenação do programa econômico do então candidato à presidência da República, Ciro Gomes, lá nós tínhamos uma proposta pré-definida de Previdência e nós vamos apresentar. Por exemplo, o meu partido se posicionou contra esta proposta. Não quer dizer que a gente não vai discutir outros pontos que nós interpretamos como relevantes para poder isso resolver eu não diria, seria uma palavra muito forte, mas pelo menos minimizar o problema desse déficit que a Previdência brasileira dos estados, não é só do governo federal não, é dos estados e do governo federal. O regime próprio do governo federal, dos servidores públicos federais, ele apresenta um déficit de 93 bilhões de reais. Com B de bola, 93 bilhões. E os estados brasileiros, quando você soma o déficit do estado do Piauí, do meu estado, do estado do Ceará, eu conversava há pouco com o governador Camilo Santana. Ou seja, você soma todos os estados brasileiros, pasmem as senhoras e os senhores, esse déficit é da ordem de 100 bilhões de reais. Ou seja, algo precisa ser feito para poder reordenar
as finanças tanto da União como dos estados. Mas, repito, essa matéria ela não pode ser em cima do trabalhador mais pobre, mais sofrido, como é o caso do trabalhador rural, como é o caso daqueles que recebem o benefício de prestação continuada, que é o BPC, e outras ações que nós estamos defendendo. Deputado Mauro Benevides Filho, muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal do Piauí. Boa sorte aí no seu trabalho. Joelson, olha só, para finalizar aqui rapidinho, a gente falando dessa relação do ministro Paulo Guedes da Economia, né, que ele tem um bom trânsito lá no Congresso, e sobre essa ausência dele hoje na Comissão de Constituição e Justiça, a informação que a gente tem também é que ele teria sido informado, inclusive por aliados do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, que a sugestão era não ir para essa reunião porque estariam lá mais parlamentares ligados à oposição. E o próprio Rodrigo Maia não queria que o ministro da Economia, então, participasse dessa reunião, porque ele ficaria muito exposto, e aí veio a recomendação de que ele fosse ao Congresso só após a escolha do relator, então, da reforma. Joelson.